Nossa, esse é bem bom. Mas tão grosso, meu Deus. Vou pedir pro bispo já renovar o contrato com o outro, né? Porque tem que já ver se o ano que vem também vai pra frente. Às vezes eu tenho a impressão que ele não tá aguentando mais, sabe? Apesar de eu não sei se. Mas às vezes, tipo assim, eu olho pra ele assim, tá tocando, eu falo, ai meu Deus do céu. Mas sempre ele nunca não vai. A gente não consegue passar a cabeça do povo, né? Mas tem dias e dias, né? Sim. Eu tenho que ir em tal lugar, tenho que estar lá, marcar compromisso. Um, dois, som. Um, dois, som. Um, dois, som. Tá ok aqui? Eu tô me ouvindo bem. Um, dois, som. Um, dois, som. Som. Um, dois. Tá me ouvindo? Um, dois. Tá ouvindo bem? Porque eu tô sem fone, então eu tô te ouvindo. Fala aí. Deixa eu ver se eu tô te ouvindo. Eu cantei sim. Ai, meu Deus. Depois eu tô sempre olhando pra alguém, porque eu tava olhando pra me saber pra onde a música tava indo. Aí eu você tava começando a cantar atrasado. Eu falei assim, eu não sabia. Não, mas tá certo. Atrasada. Nossa, eu tô com a voz muito ruim. Olha, Jesus amado. Nossa. Eu tô meio boa.
Som. Graça e paz, comunidade. Bem-vindos a mais um Refúgio News, o seu ponto de encontro com as principais notícias da semana. Eu quero fazer um convite importante. Você que ainda não faz parte do grupo de WhatsApp da comunidade, aponte a câmera do seu celular e fique por dentro de todos os nossos cultos e anúncios. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, nós temos o Meet, um momento de discipulado durante a nossa semana. E quarta-feira temos o nosso encontro às 20 horas da noite. Vem e traga sua família. Aos domingos em 2 horários. Às 9h30 da manhã e 18h30 da noite temos nosso culto da família. Para você, jovem da comunidade, aponte sua câmera para esse QR Code e faça parte do grupo de jovens aqui da comunidade, Refúgio Movement. Graça e paz, comunidade, aqui é a pastora Márcia, chamando você que quer dar um up na sua vida ministerial e conhecer um pouco mais da nossa comunidade. Venha participar do Refúgio Start. Nos procure aos finais do culto, para você que quer caminhar com Cristo e conhecer um pouco mais das atividades da comunidade. Esperamos por você. Esse recado é para você que está namorando, que é noivo, tem a pré-intenção de casar, e para você, casado. Não fique de fora do nosso discipulado. Toda última sexta-feira do mês tem sido uma bênção. Nós contamos com a sua presença. Fale com um dos responsáveis desse departamento. Esperamos você. Mas lá na minha casa, quando eu fui anunciado, diz para elas que eu estou silenciando Satanás hoje. E você vai viver cada um dos projetos que Deus colocou no seu coração. Em nome de Jesus. Eu e o Lia estamos aqui para fazer um convite especial para todos os pais e crianças aqui da comunidade. Dia 30 de agosto acontecerá o Congresso Kids com o tema Conectados em Jesus. Traga o seu filho para participar desse evento que será totalmente direcionado para ele aqui na nossa comunidade. Né, Lian? Vem! Ser igreja vai muito além das 4 paredes. Ser igreja é enxergar o necessitado, ouvir o que sofre, estender a mão, dividir o pão. Na área social da comunidade Rocha de Refúgio, colocamos o amor em movimento. Cada cesta básica, cada visita, cada gesto carrega uma mensagem. Você não está só. Deus se importa com você. A Bíblia nos lembra que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições. Tiago 1, verso 27. E é por isso que servimos, porque isso também é ser igreja. É acolher, é amar, dar destino, é viver o evangelho na prática. Junte-se a nós nessa missão. Seja resposta, seja refúgio.
Aleluia. Vamos nos colocar de pé nesta manhã, glorificar o nome do Senhor. Vamos começar esse culto com gratidão a Ele. Eu quero convidar você nessa manhã para orarmos juntos. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e nós Te agradecemos, Pai. Porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos feito estar de pé, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos colocado de pé, Pai. O Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as coisas e pelas aquelas que virão ainda. Porque Tu és um Deus grandioso e Tu estás no nosso amanhã. Porque a Ti pertence todas as coisas. A Ti pertence o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso respirar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, por este dia dos pais. Obrigado, Senhor Jesus, pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor, pelo nosso cônjuge. Você pode aí no seu lugar começar a agradecer ao Senhor por tudo e por todas as coisas, porque Ele tem feito maravilha entre nós. Ele tem feito grandes coisas entre nós. E se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor em nossas vidas, não estaríamos aqui hoje. E por isso, ó Pai, nós reconhecemos o Teu grande amor. O Teu amor que não falha, o Teu amor que cura e permanece para sempre. A Tua graça que nos alcança e lança fora todo medo. A Tua justiça que é bom e é fiel a cada instante das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Erguemos nossas vozes nessa manhã em gratidão a Ti, porque o Senhor tem nos feito levantar da nossa cama. O Senhor tem nos feito caminhar até este lugar. E o Senhor tem nos feito respirar a Tua presença agora. Pai querido, vem com o Teu fogo, com o Teu poder sobre este lugar, com a Tua glória. Usa cada um que aqui está para o louvor do Teu nome. E que o Senhor habita agora a partir desse momento. Nós queremos os céus abertos. Nós queremos abrir os céus com o nosso louvor, o nosso coração, nossa gratidão. Queremos Tua presença nesse lugar. Porque se o Senhor não estiver aqui, nada vale a pena, Senhor. Se o Senhor não estiver aqui, Senhor, se o Senhor não tocar em nós, nós não sairemos daqui transformados. Então vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus sobre este lugar. E faz mais uma vez o Teu querer e a Tua boa vontade. Em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo nessa manhã? Nada nos separa de Ti, Jesus. Vamos louvá-lo com alegria, com alegria. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Vamos louvar, declara, Ele é o mesmo para sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, declara, eu não tenho que temer. Eu não tenho que temer. Que eu sei que Ele me ama. Eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me alcançar. Teu amor não falha. Difícil é sim, difícil é o caminhar. Nunca pensei que fosse alcançar, mas o Teu amor não falha. Porque Ele é o mesmo. Vamos encarar a comunidade, diga: Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma
tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Ele é o mesmo. Pega as suas mãos aos céus e louve ao Senhor. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Mesmo se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha, ele não falha. O teu amor não muda. Em meio às circunstâncias, em meio até mesmo ao meu agir, ele continua agindo por mim, para mim, adiante de mim. Teu amor não falha. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É por Ele, para Ele, todas as coisas. Aleluia, obrigado, Senhor. Receba, Senhor, o bom perfume. Eu não sei se você conhece essa canção, mas ela está na nossa playlist do mês, compartilhada no grupo da comunidade. E nós fizemos questão de compartilhar os louvores, porque esse mês é um mês onde queremos que todos entendam que Deus, Ele quer comunicar ao nosso coração. A partir do momento que um pastor sobe para trazer a palavra, ele quer que Deus haja na sua vida, dentro do tema. Ele quer que você entenda aquilo que foi passado para ele também. Ele compartilha. Então por isso que todos entendam que Deus, Ele quer comunicar ao nosso coração. A partir do momento que um pastor sobe para trazer a palavra, ele quer que Deus haja na sua vida, dentro do tema, na presença do Senhor. Quero louvar essa canção com vocês. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Feche os seus olhos, fale com Ele. E eu te entrego toda minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim, Senhor. E eu te entrego toda a minha devoção.
Jovem da comunidade, aponte sua câmera. Curvas e refúgio. Curvas social. Refúgio. Essa noite temos nosso. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo. Deixe tudo no altar agora. Meu amado, receba tudo. Você tem algo para ofertar? Coloque agora para Ele. Eu te entrego tudo que há em mim, Senhor. Te entrego tudo existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Nós te entregamos tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Declare Jesus, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Aleluia. Bom dia, comunidade. Graça e paz. Amém. Que nessa manhã possamos entregar o nosso coração a Ele. Pode acender as luzes que eu não estou.
E que possa subir um bom perfume realmente do nosso coração, da nossa vida. Pode se assentar, vamos fazer agora a oferta. Você que trouxe seus dízimos, suas ofertas. Você que vai fazer pelos meios eletrônicos, faça agora. Você que vai ofertar em espécie, aí no coldre, né? Da cadeira tem um envelope, você pode estar pegando. Ou se precisar da maquininha, no fundo da igreja vai ter alguém lá, ok? Você que nos visita, assim como o bispo e o pastor Iratan têm falado, isso é uma responsabilidade nossa, dos membros, mas se você sente no coração de fazê-lo, faça. Assim como o apóstolo Paulo disse, né? Aquele que vai contribuir, contribua com alegria, com satisfação e gratidão. Amém? Tá meio frio, né? O povo tá meio encolhido aí nas cadeiras. O ar, quando tá calor, o ar tá gelado. Mas quando tá frio, o ar não tá quente, né? Como é isso aí, né, gente? Podia inverter isso aí, né? Seria bom, né? Amém? Fica a dica aí, viu? Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos fazer esse exercício com vocês. Pedi para vocês sentarem, mas vamos lá. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Mais uma vez nos reunimos aqui na sua casa, Senhor, para te louvar e te bendizer. Nesse momento, Senhor, entregamos nossas ofertas, os nossos votos, os nossos dízimos. Tu conheces o som de cada coração aqui nesta manhã, Senhor. E que o Senhor possa alcançá-los no profundo ali da necessidade, ou até mesmo no secreto deles, Senhor, que eles necessitam de algo. E que o Senhor possa se fazer cumprir a palavra de Deuteronômio, onde diz que as suas bênçãos há de nos alcançar. Que assim se cumpra em nós, Senhor, a tua palavra. Nós te abençoamos, assim, Senhor, a tua casa com as nossas primícias. E queremos também, Senhor, pela tua misericórdia, receber as suas bênçãos, Senhor. Porque nós necessitamos de ti. Não é o nosso patrão, não é a nossa empresa, mas sabemos que é o Senhor. É o Senhor que determina, é o Senhor que derrama. Então que abra as janelas do céu, Senhor, nessa manhã e derrama a bênção sem medida sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Aonde eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou tendo retorno aqui. Não sei se dá para melhorar. Amém? Quero compartilhar aqui algo que Deus colocou no meu coração há alguns dias e eu recebi o convite e isso queimou mais ainda no meu coração. Você que tem uma parte em pé, pode se assentar. E quero compartilhar alguns textos bíblicos aqui com vocês. E coisas que eu mesmo passei. Não sei se os irmãos passaram, porque nós vamos desenrolar aqui o que Deus falou. Mas alguns textos, alguns exemplos, alguns homens na Bíblia, né, passaram por algumas situações. E não sei se vai servir para vocês, mas espero que sirva, de alguma forma. Amém? Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8. Para nós iniciarmos aqui, nessa série de perfumes. Onde o tema é: você quer exalar o bom perfume? Você que é cristão, você que já entregou a sua vida para Jesus, você entende que Jesus é o bom perfume que Deus nos deu, derramou sobre nós, entregou para nós. Mas você quer exalar esse bom perfume? Essa é a pergunta. Para você que está em casa também, se conecte aí, fique aí atento, né? E a pergunta é para vocês também: você quer exalar esse bom perfume? Amém? Todos acharam? Amém ou não amém? Vamos lá. Versículo 7 de Mateus capítulo 15 vai dizer assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo me honra com os lábios, mas com seu coração está longe de mim. Amém? Vamos todos repetir? É que assim, né? Aqui tem muito assembleiano que sobe aqui, né? Eu sou batista, né? Raiz batista, né? Então, nós temos esse costume. Vamos repetir comigo? Vamos lá. 1, 2, 3. Hipócritas, bem...
Feche seus olhos. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Que nessa manhã, Senhor, o nosso coração possa estar aberto. A nossa mente possa se esvaziar para entender e compreender as Tuas palavras, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Cumpre em nós, Senhor, o Teu propósito. E Espírito Santo de Deus, fala o nosso coração. Mas fala aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos. E muitas vezes saímos da nossa casa e queremos ouvir algumas coisas, mas o que necessitamos mesmo, nós não queremos, mas precisamos. Que nessa manhã tenha misericórdia de nós e fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Esse texto aqui, Jesus ele vai citar ali para aqueles homens, né? Os fariseus vão indagar ele, vão fazer algumas perguntas para Jesus, né? E Jesus ele cita esse texto de Isaías. Isaías já tinha falado isso para os estudiosos aí há mais de 750 anos mais ou menos, antes de Jesus. Isaías já tinha falado isso para o povo. Aí vem Jesus agora no primeiro século, no início do primeiro século, e fala isso para os fariseus. E ele fala para homens estudados, homens letrados, homens que conheciam a Torá, que conheciam os costumes, mas não praticavam, mas queria que o povo praticasse. Homens que entendiam, quando você fosse fazer uma pergunta, eles respondiam na lata ali, certinho o que estava na Torá, o que estava no costume. Mas eram homens que não cumpriam. Ironicamente, eles viviam desse jeito. E o engraçado é que depois de Jesus, mais ou menos 62 anos depois que Jesus foi levado aos céus, o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo. Não dessa forma, mas no mesmo entendimento. Quando ele diz a Timóteo assim, Timóteo, chegará o tempo onde que os homens serão amantes de si mesmos. Homens conhecedores, mas não amarão a Deus. Homens que amam dinheiro, amam sua fama, mas não amam a Deus. Homens amigos do mundo e inimigo de Deus. Mas Paulo está falando ali depois de 62 anos depois de Cristo, mas praticamente ele está falando a nossa realidade hoje. 20 séculos depois. Dá para imaginar isso? Porque é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em meio de homens temente a Deus, sim. Mas estamos vivendo em meio de homens também. Quando eu falo homens na Bíblia assim, não tem sexo, é homem e mulher. Para vocês entenderem. Servos de Deus que vivem, conhecem a palavra, mas pregam, mas não vivem. Tem uma música do Juninho Afran que ele diz assim, eu quero cantar o que eu vivo e viver o que eu canto. Da mesma forma eu quero pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. É difícil? É muito difícil. E hoje eu conversava com alguns batistas, anciões, porque ontem, olha para você ver como que a nossa vida não passa de um suspiro. Ontem estávamos celebrando 1 ano da filha da minha sobrinha. E hoje, 6 horas da manhã, eu estava no velório, sepultando um homem que serviu a vida inteira a Deus. Se dedicou a vida inteira a Deus, era um diácono, cara dedicado, bom pai, bom marido, bom servo. A gente falava assim, o que nós temos de falar deste homem? A não ser do que ele fazia pelo reino, como ele era apaixonado. E esse homem foi um dos meus mentores lá no passado, onde eu cresci e tive a oportunidade de encontrar outros mentores também. Me alegrei muito. Falei para eles, estou indo agora porque eu preciso ministrar a palavra da minha comunidade. Eles se alegraram e falaram, cara, plantou lá atrás. Hoje a gente está vendo aí, estamos colhendo através da sua vida. Sim, amém. Pela misericórdia de Cristo. Mas voltando para o texto aqui, homens que falavam bonito no altar, na sinagoga, pelas ruas, homens que, mas o coração não estava em Deus. Eu trouxe esse texto aqui, para muitos podem até falar, poxa, que palavra é essa? É dia dos pais, tá, irmão? É dia dos pais, mas a palavra é viva e eficaz. É dia dos pais, mas nós precisamos ser curados do mais íntimo, do mais profundo do nosso coração. Precisamos tirar todas as mazelas do nosso coração. Nós precisamos entender que se é o bom perfume, por que não estamos exalando? Por que ainda tem banco vazio nessa comunidade? Por quê? Nós estamos falando de homens e eu me coloco nisso porque tempos atrás eu vivia como esses homens, pastores. Eu estava em corpo presente num culto como esse, celebrando a Deus, dando glória, falando, cantando, mas o meu coração não estava aqui.
Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas isso aconteceu comigo. Eu conheci o perfume, recebi o perfume, mas eu não estava exalando o perfume. Eu passei um período da minha vida. Me arrependo profundamente. Me arrependo profundamente. E essa palavra veio de encontro, essa questão do tema também. Falei, meu, preciso exalar. Houve tempos na minha vida que, onde eu passava, as pessoas me paravam e pediam oração. Houve tempos na minha vida, na empresa que eu trabalhei, eu parava em cima da empilhadeira, esticava a mão e orava. Há tempos na minha vida que paravam na minha sessão e falavam assim, vamos para o ambulatório, preciso confessar um pecado, pastor. Eu falei, vamos lá. Mas houve tempos também na minha vida que eu cantava os louvores que é entoado hoje, mas o meu coração não estava. Eu não exalava. Era uma hipocrisia? Era uma hipocrisia. Porque se olhar para a minha vida, muitos não me conhecem, mas literalmente eu cresci na igreja. Quando eu nasci, meus pais eram caseiros da igreja. Tem aquele negócio lá, nasceu em berço evangélico. O berço podia até ser, né? Vocês gostaram, né? E às vezes, não é porque nasceu no berço evangélico, irmão, que vai dar certo. Que vai ser uma bênção a vida inteira. Não. Apocalipse fala pra gente lembrar de onde nós caímos e voltar lá e começar a praticar as obras do primeiro amor, porque o primeiro amor é intenso. O primeiro amor é como foi cantado aqui, com intensidade de adoração. O primeiro amor dá um êxtase, dá um negócio que nós não sabemos explicar. Mas todos nós precisamos voltar lá nesse Apocalipse. Porque vai chegar o dia de encontrar com o Cordeiro. Você exalou o bom perfume? Uma vez eu estava no culto no lar e perguntei assim, pastor Jonathan, qual que é o versículo mais triste da Bíblia? Muitos me responderam que foi a crucificação. Outra parte falou que foi a agonia de Jesus, que ele transpirou sangue ali no Getsemane. Eu falei, olha, tudo bem, mas eu vou encontrar nessa linha. Para mim o versículo mais triste da Bíblia é o versículo do capítulo 21 de Apocalipse, versículo 15, se eu não me engano. Último versículo. Posso estar errado aqui. Mas o que vai dizer lá? E todos que não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Eu sei que é legal a gente vir no culto, né? Eu ia até falar para vocês, como o batista vai ser mais light, não sei, porque o bispo assembleiano bate. O metodista, pastor Iratan, ele dá uma aliviada. Mas não tem outra palavra se não for o reino. Se nós não viver essa verdade, irmão, na hora que, como o pastor Cláudio Duarte fala, na hora que a sua senha for chamada, não tem para onde correr. É dois caminhos. Já pararam para pensar nisso? É que a gente vive numa geração, acho que até mais... se a minha geração lá foi uma geração meio que apressada, essa tá speed, mano. Essa tá turbo, tá nitro, porque eu tenho uma filha de 6 anos, irmãos. E ela tem a moda agora, né, Bob Good, sei lá, eu erro o nome. Tem canetinha espalhada para casa toda, ganhou da tia, ganhou da outra tia, Jesus amado. Tem acho que 3 caderninhos desse. E é legal que eu paro para pintar com ela, é uma terapia para mim. Mas uma menina de 6 anos apaixonada por Jesus, pastor. Porque ela vai lá na sacada lá e fica, Jesus, eu te amo. E aí pedi um caderno de desenho, não bastasse já aqueles livrinhos para pintar, pedi um caderno de desenho, e quando eu chego em casa, ela vem, essas escritas aqui. Eu falei, eu fiz uma música para Jesus. 6 anos. Eu tenho 42, nunca fiz. 6 anos. Ela fez. E eu vou compartilhar com vocês, porque é reino. Eu acredito que Deus está nesse negócio, porque assim, a Laura ela tem surpreendido a gente de uma forma assim sobrenatural. Jesus está contigo, Ele é o seu amigo. Se você estiver perdido, Ele vai estar lá para te ajudar. Se você estiver machucado, Ele vai te curar. Jesus, Jesus.
Fala a verdade, irmão. E aí a gente como pais, né, meu, a gente... É emocionante demais, irmão. Porque mesmo as circunstâncias, às vezes, que acontecem na nossa vida, a gente está mostrando para ela esse caminho. Ela está aprendendo, ela está amando Jesus. Ela tem uma responsabilidade tremenda com a dança que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia, o compromisso que ela tem. Eu aprendo isso com ela. Aprendo demais com ela. Esse é o exalar. Nós precisamos ter essa simplicidade para exalar esse bom perfume. Sabe? Essa semana foi complicada. Muita gente veio me perturbar. Satanás abriu as portas, mano. Aí eu falei, misericórdia, seu demônio dos infernos, mano. Tava tão tranquilo até essa semana, pastor? Tava. Tipo assim, tinha, né, os perrengues da vida? Tem, mas... Nossa, mano. E ainda falei que o Espírito Santo não dá pra dar uma pausa de um dia? Só 10 minutos? Que a gente às vezes pensa nessas coisas. Mas aí a gente entra como esses caras. Vivendo uma hipocrisia de evangelho. Porque é nessa hora que a gente precisa exalar. É nessa hora que precisamos mostrar para o mundo quem nós somos. Porque não adianta só conhecer a Bíblia. Não adianta só conhecer o louvor. Não adianta conhecer só as notas. Não adianta. Isso não vai nos levar para o céu. O que vai nos levar para o céu é o que está escrito em Mateus 14. É o caminho, a verdade. Você tem o caminho que é Cristo. Você anda nesse caminho com a verdade, não tem como você morrer. E mesmo aqueles que estão mortos viverão. Entenda nessa manhã. Vamos viver um evangelho autêntico. Vamos viver esse bom perfume. Vamos exalar esse bom perfume com autenticidade. Eu quero compartilhar também, que eu não tenho muito tempo ainda, as crianças, eu acredito que vai ter alguma coisa, né? Sempre tem. Mas quero compartilhar outro texto da Bíblia que está lá em Jeremias, mas quero falar de um homem que às vezes, não sei se encaixa, esse não encaixou comigo ainda, mas para você ver que a Bíblia, ela nos ensina, a Bíblia nos dá uma direção dos homens que acertaram e dos homens que erraram também, para que hoje eu e você possamos acertar. Porque nós vamos passar pelas mesmas dificuldades que eles passaram. Por quê? Porque nós queremos passar. Nós queremos. Porque não precisa, eu falo na empresa lá com alguns amigos, e todo dia nós temos devocional. Eu falo para eles assim, não precisa você ser batizado, não precisa você ser cristão, não precisa você conhecer a Cristo para saber o que é certo e o que é errado. Não precisa. O princípio de tudo é você reconhecer o que é certo e o que é errado. Agora, servir a Deus, aí te leva a lugares ainda mais específicos. Porque são coisas que você vai aprendendo a lidar com as circunstâncias erradas, com os dias maus. Porque os dias maus vão aparecer. Vivia Jó tranquilo e suave lá. Os filhos faziam festa todo dia. Até que chegou a notícia má. A má notícia chegou. O que aconteceu? Passou por tudo que passou. Mas ele estava preparado. Os amigos que diziam ser, conjecturar, cristãos, foram, não, você está em pecado, não, você vê. Na verdade, ele que teve que orar para perdão dos pecados dos amigos. Porque as pessoas, é fácil olhar para nós e ver que a nossa dificuldade, falar, aprontou alguma, fez alguma coisa errada, né? Difícil é ser nós. Difícil é ser eu e você. Fácil é falar de nós. Falar é fácil. Agora, viver o que a gente vive. Viver o que a caminhada, entrar nessa rua, nessa ladeira que a gente anda, não é fácil. Mas lá em Jeremias, o povo estava para ser atacado pela Babilônia, e Jeremias falava para o povo, se arrependem, voltem, sabe, tentando trazer o povo para Deus, tentando alinhar o povo com Deus. Aí vem Ananias, profeta, conhecia, mas ele começou a falar ao contrário. Começou a falar, não, Jeremias, é exagero isso. Deus não vai deixar Nabucodonosor vir aqui. Deus não vai. Calma aí, olha, Deus é amor, Deus é paz. Deus, sabe aquela vozinha mansa e doce? É o Satanás que está falando aí, irmão.
Não é Deus, não. Porque a voz de Deus é como João Batista falava no deserto: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Quer ser próspero, irmão? Cumpre as palavras de Deus. Quer ser rico? Cumpre as palavras de Deus. Domingo retrasado, passado, o pastor Ezio contou aqui a história do Colgate. Um homem que temia Deus. Um homem que na sua vida começou dizimando 10%. E no fim da sua vida começou a depositar 20%. Ou 90%. Começou com 10% e terminou com 90%. Olha o que Deus fez com essa marca. Quem derruba essa marca, pastor? Isso não pode acontecer comigo e com você? A sua empresa não pode crescer? A sua empresa só não vai crescer se você não quiser, meu irmão. Porque você sabe o caminho, você sabe a verdade. A sua casa não vai prosperar porque você não quer. Como está escrito, você só vai estar lá se você quiser. Só vai andar se você quiser. Entenda que Jesus já foi liberado, a graça já foi liberada. Precisa eu e você entender isso. Tome cuidado com quem você ouve, quem você empresta o seu ouvido, porque Ananias começou a falar contrário daquilo que Deus mandou falar. Está lá em Jeremias 28, 15, versículo 17 em diante. A ponto que Deus manda Jeremias chegar e falar: ó, ele vai morrer esse ano porque ele está falando que eu não mandei. Aí Jeremias chega para ele e fala: Ananias, você está fazendo isso, cara? O que você está falando, Deus não mandou você falar. E por causa dessa desobediência, você está levando o povo à rebeldia. Esse mesmo ano você vai morrer. E a Bíblia vai falar que ele morreu no mesmo ano. Ouça o Espírito Santo. Ouça aqueles que você realmente tem certeza que tem uma credibilidade com Deus. Não dá o seu ouvido. Esse dia eu estava no mercado, aí chegou um cara e me abordou. Ó, Deus está preparando a sua unção. Vai receber, tal. Eu falei: tá bom, unção do quê? Ah, vejo um pastorado na sua vida. Eu falei: de novo? Mais uma, mano? Sabe? Eu falei: irmão, vai em paz. Aí depois vem pedir as coisas, né? Eu falei: suspeitei desde o princípio. Suspeitei desde o princípio. Sabe, as pessoas vão falando aleatório. Aí pega alguém emotivo, alguém que está... aí cai nessa cilada. Porque Jesus, ele afastou o diabo na presença do Pedro. Quando Pedro fala que não vai morrer, ele fala: afasta de mim, diabo, Satanás. Então, às vezes, você precisa entender quem é que está falando. E para isso, meu irmão, não tem segredo. É a Bíblia. É o seu quarto. Fecha a porta do quarto, vai lá falar com ele. Não necessariamente colocar tudo que você anseia, mas pedir esse discernimento também. Porque é de costume as pessoas se apresentarem a Deus, clamarem a Deus na necessidade. Mas não, nós precisamos de Deus todos os dias. Está feliz? Você precisa de Deus para continuar feliz. Está triste? É que você precisa mais de Deus. E Ele sabe disso, e Ele anseia por isso, para ter esse encontro com você. Então nós precisamos ter esse costume. Não tem o costume de acordar e tomar café, aí depois almoçar, depois jantar, e entre essas refeições, né? 3 horas, quando o médico fala: tem que comer 3 horas. Mas rapaz, se eu comer 3 horas, sai rolando. Não... Então tem esse costume também. Tem esse costume. Porque quando vir esse falso profeta falar com você, você vai ter o discernimento e vai repreender. Você sabe que não é Deus. É o que nós precisamos entender. Essa geração precisa entender. Essa geração está passando muito rápido as coisas, sabe? A internet tira a nossa atenção, né? As redes sociais tiram o nosso tempo. Toma esse tempo que a gente tem. Sabe, a questão de folhear a Bíblia não folheia mais, a gente é tudo no smartphone. Tá mais simples, mais prático? Sim, mas precisa ser usado, irmão. Nós precisamos entender isso. Porque a próxima geração vai depender de mim e de você. Se você está aqui hoje é porque teve uma geração que pregou para você lá no passado. Se nós estamos aqui hoje, tem uma geração que está sendo levada para a glória, que se dedicou, que abraçou o reino, falou: não, eu vou fazer isso acontecer.
E hoje você está aqui. E depois de nós, como vai ser? Já parou para pensar nisso? O mundo está caminhando muito rápido. Não sei para aqueles que são meio teoria da conspiração aí, que busca, mas ver as notícias que não passam na TV aberta, está passando muito rápido as coisas. Cristo está voltando. E o que nós estamos fazendo para ele voltar? Sabe por quê? Porque quando foi para ele vir pela primeira vez, a missão era de João Batista preparar o caminho. Agora, né, Sônia? Para ele voltar pela segunda vez, é a nossa vez de fazer o caminho para ele voltar. É nós que devemos regaçar as mangas, desculpa o termo, e ir. Não, a nossa luta, lembrando que não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principado e potestade. É com eles que nós vamos lutar, não é com o seu cônjuge, não é com o seu filho, não é com a sua sogra, não é com o seu sogro, não é com o seu colega de trabalho. E essa semana eu quis brigar com ele. Mas não é demônio não, esse aí é o cara mesmo que está perturbando. Mas Senhor, tenha misericórdia. É assim. Nós somos humanos. Temos o Espírito Santo. Ainda bem que é o Espírito Santo. Porque se fosse o leão da tribo de Judá, misericórdia. Já parou para pensar? Então precisamos entender quem nós estamos ouvindo. Para quem você está dando o seu ouvido. Porque na hora que você recebe essa palavra, você vai exalar essa palavra. Aí você vai se tornar mais um comandante. Mais um presunçoso. Mais um mentiroso. E não é isso que Jesus quer. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a exalar o perfume dele. Não o perfume. E volto a dizer, se você quer alcançar algo, Jesus mesmo falou. Se você estiver em mim, as minhas palavras em vós, pedi tudo. Já foi dito aqui pelo bispo também, pede tudo em nome dele que ele vai conceder. Ele vai conceder. Ele vai conceder. Ontem nós estávamos numa festa, lembrei agora. E lá foi servido os bolinhos de pote. Coisa simples, irmão, para edificar a sua fé. E na verdade, quem fez esses bolinhos de pote foi a empresa Mone Delícias no Pote. Chegou lá, a Laura brincou. Quando viemos embora, ela não tinha comido o bolo. Voltou chateada. Aí, não é possível que você não comeu o bolo. Apesar também do bolo, você já comeu, já, né? Mas queria aquele bolo no potinho. E não comeu. Voltou chateado. E chegamos em casa. A honra e glória do Senhor, tinha um potinho lá esquecido, lá no cantinho. Que era para ter ido para a festa, não foi. Esqueceu, mas aí Deus já estava preparando isso aí para mostrar que Ele cuida dos detalhes, irmão. Para você pode ser nada, mas para a criança, foi o ápice, que era meia-noite ela estava comendo. Meia-noite ela se toda e comeu. Para ela foi o ápice. Tem coisas que para nós não acontece com o nosso amigo, acontece com algum colega, cara, normal. Mas para quem está vivendo aquilo, irmão, é muito, é grandioso. Então, ouça o Espírito Santo. Busca o Senhor enquanto se pode achar. E tenha essa vontade de exalar o bom perfume. Porque quando nós não procuramos a Deus, quando nós nos afastamos de Deus, vai acontecer igual está lá em Lucas 15:11. O filho pródigo. Não tem como não falar do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha um bom perfume e vivia com um bom perfume. Não faltava nada para ele. E o que ele quis fazer? Ele quis sair daquele lugar de conforto. Ele não sabia, mas ele estava indo procurar um problema, porque ele estava vivendo bem. Mas por quê? A Bíblia não vai falar aqui. A gente vai falar só que o cara foi e voltou. Mas eu quero ressaltar algo que não está aqui, mas conversando com o Espírito Santo, a gente foi batendo um papo e eu cheguei numa conclusão. Como que ele sabia dessas cidades? Como que ele teve prazer nessas cidades? Já parou para pensar? A Bíblia não fala que ele já tinha ido lá num passeio e voltou. E depois quis ir definitivo. A Bíblia não vai falar, mas a Bíblia vai falar que era um fazendeiro. Então, com certeza, alguns comerciantes passavam por ali. Alguns comerciantes compravam as coisas da fazenda do pai dele. Alguns comerciantes vendiam, traziam algumas coisas e com certeza falava para ele: nossa, jovem, você não sabe o que você está perdendo. Ó, tem uma cidade assim, 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 você que é jovem vai se dar bem. Ó, tem um lugar assim, tal cidade, foi fenomenal. E isso foi acendendo no coração dele.
acendendo no coração dele, até que ele chegou para o pai e falou: olha, me dá a parte da herança, eu vou embora. Ele poderia chegar para o pai e falar: pai, uma dinheiro aí só para mim ver como é que é, depois eu volto. Não, ele já quis a parte, porque ele estava tão alucinado com o que ele estava ouvindo, e foi. E nós sabemos, quando nós emprestamos o nosso ouvido, como eu falei de Ananias, emprestamos para aquelas pessoas que estão chateadas. Já chegou no lugar onde você está bem, aí você chega no lugar, a pessoa do trabalho lá, você olha para cara da pessoa e fala: meu Deus, acabou meu dia. Aí o semblante caído. Quem é da geração 90 aí? Todos, né? O Lucas não. Mas lembra do Pica-Pau lá, que tinha um urso? Bagunçava a cara. Tem um amigo meu que só chega todo dia assim. Todo dia. Aí nós apelidamos ele do urso do Pica-Pau. Olha, o urso do Pica-Pau tá chegando ali. E ele vem todo. Tá arrastando mesmo, irmão. A bota dele já não tem mais nem as craves lá, né? Tá tudo liso. Tudo liso. Eu falei: rapaz, não levanta nem o pé para andar. E acabou com o meu dia. A segunda-feira não é difícil chegar no trabalho? Não, vamos ser sinceros, gente. A segunda-feira pra gente pegar no ritmo, não é, pastor? Já te dá aquela atenção, segunda-feira eu começar a semana, mas você chega lá e fala: mas rapaz, e chega logo domingo, eu não quero mais olhar pra sua cara, mas tem 6 dias ainda pela frente pra gente um olhar pro outro. E tem lugar que é assim, você chega, a pessoa acaba com o seu dia. Acaba. E é isso que acontece quando nós nos afastamos de Deus. Quando nos afastamos da casa. Porque esse filho, quando ele sai todo feliz. Aí ele gastou todo o dinheiro dele e depois estava com quem? Com quem que ele estava conversando? Os porcos. E aí, ele estava conversando com os porcos, mas não tinha mais amigo, não tinha mais ser humano. Porque quando ele põe sua cabeça no lugar e começa a falar: poxa vida, quantos pães tem lá os servos do meu pai. Poxa vida, eu vou dizer para o meu pai: pequei contra os céus, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Para quem que ele está falando aquilo? Com quem ele está compartilhando aquilo? Não é com os porcos? Cuidado com quem você anda. Você pode acabar falando com os porcos. Já parou para pensar nisso? Cuidado com o que você coloca na sua mesa, na sua casa, quem entra. Porque você pode estar levando os porcos da sua intimidade. Você pode estar trazendo isso. E aí, quem anda com porcos, conversa com porcos, vai querer comer o quê? Estava quietinho na fazenda. Limpinho, perfumado, tinha um bom perfume? Tinha. Tinha tudo bom do melhor? Tinha. Mas quando ele sai, não sei se tem alguém aqui que se desviou do caminho do Senhor e voltou. Mas é assim, você quer se aventurar lá fora, irmão? Complicado. Quer sair da presença? Porque eu falo do perfume, exalar um bom perfume, mas na verdade eu quero trazer ele para a presença. Esse perfume é a presença. Quando Cristo está conosco, quando caminhamos, quando nós estamos nele e ele em nós. Vivemos, temos algumas dificuldades, temos luta, temos. Mas o Senhor há de estar conosco. Ele não nos ampara. Aí esse filho volta para a casa do pai. Ele não quer mais a companhia dos porcos. Ele não quer comer a comida dos porcos. E até ele queria, mas não pôde comer. Não é isso que a Bíblia fala? Que o dono excomungou ele. Aí ele volta. Aí quem está esperando ele? É os cabritos? É os porcos? Não, é o pai. Não é nem o servo, nem o porteiro lá da porteira. Será que se tem isso? Mas é o pai. O pai sempre estará de braços abertos. Nós, para nos receber. E aí ele pega o filho, abraça o filho, beija o filho. E o filho querendo falar e ele apertando o filho. Ai, meu Deus. É isso que Deus faz conosco. Está no desespero, está na dificuldade, vai para os braços do pai, porque Ele quer te abraçar, Ele quer te apertar. Ele quer colocar uma sandália nova nos seus pés. Ele quer colocar uma nova veste, tirar essa vergonha. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu aprontei lá fora. Esquece que você aprontou lá fora. A oportunidade é agora, a hora é agora. Que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. É agora, não é depois.
Não é depois, nós não podemos deixar para depois, é agora. É agora, eu aprendi isso. Não precisava passar por coisas que eu passei, porque eu cresci com homens de Deus, me ensinando, me orientando. A minha base teológica foi na EBD. Mas passei por algumas coisas que não deveria passar, porque eu vi os exemplos na Bíblia, fui ensinado, resolver da minha forma. Sabe aquele versículo que falam errado para você? Maldito o homem que confia em outro homem. A Bíblia não está falando que eu sou maldito em confiar em você. A Bíblia está falando de mim mesmo confiar em mim. Porque no contexto vai dizer o homem que confia na força do seu braço. Entenda que até a palavra eles usam errado para nos ministrar. Homens que não têm compromisso com Deus. Homens que não têm um parâmetro. Tem a Bíblia, conhece a Bíblia, mas não tem uma vida com Deus. Por isso, hoje eu conversava com algumas pessoas e você sabe o que é difícil? É a gente pregar de novo. Tem um colega que está numa igreja, ele falou que a minha igreja lá chega pessoas arrebentadas o tempo todo. Eu falei, rapaz, está na comunidade? Eu não sabia. Em 2010, eu não esqueço, a Joyce Meyer, uma pastora americana, ela ministrando, ela falou, vai chegar o tempo, isso em 2010, que nós teríamos que reevangelizar os crentes. E eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo. Foi ensinado para nós que o diabo veio matar, roubar e destruir, e que está na Bíblia. Ele veio sim, ele faz sim, mas o que Jesus está falando na Bíblia não é de Satanás. João 10:10, Jesus está falando do falso profeta, daquele que vem, arranca a sua lã, e quando você está na dificuldade ele te abandona. É o que está no texto. O texto está dizendo isso. O mercenário que não é pastor, quando ele vê o lobo vindo, ele se afasta. Aí o lobo vem, pega a ovelha e a devora. Não está falando de Satanás. Satanás aí é o lobo. É o lobo. Mas esse texto nós precisamos prestar atenção. Não está falando de Satanás. Literalmente. Está falando sim dos falsos profetas. Por isso que eu falo com quem você está ouvindo. Para quem você está dando o seu ouvido. Que palavra é essa que está chegando no seu coração? Porque receber aqui nos domingos, amém. Receber às quarta-feiras, amém. E durante a semana. E no trabalho. Como exalar o bom perfume. Sabe? Precisamos prestar atenção. Precisamos, na verdade, buscar a Deus de todo o nosso coração. A nossa força. A nossa alma. E para finalizar, não poderia deixar de mencionar Davi. Davi, ainda jovem, sem recebeu a unção de rei, mas não assumiu de imediato. Mas presta atenção nessa história. Eu quero até pedir licença aqui para os teólogos, estudiosos, isso não está na Bíblia, mas eu vou criar uma situação, uma história aqui para a gente entender. A Bíblia fala que Golias, junto com os filisteus, se reuniu para enfrentar lá o povo de Israel. Só que eles não queriam uma guerra assim, vamos todo mundo se matar. Não, falou assim, vamos fazer o seguinte, eu pego um guerreiro, você pega um guerreiro, e a gente luta, não é isso? Não é isso que está na Bíblia? Não foi isso que passaram para a gente? Né? Nos ensinaram, o que a gente leu? E chegou lá, 40 dias, Golias ficou afrontando o Saul e o seu exército. 40 dias. 40 dias, Saul está lá. Aí, Davi está lá quietinho. Aí o pai dele fala assim, Davi, vem cá. Vai lá e leva esses pães, né, o trigo torrado, os seus irmãos. E esses queijos, ele falou bem específico, esses queijos você leva para o comandante. Ainda puxava o saco do comandante. Os filhos dele eram lá da guerra, né? Ele leva para o comandante. Aí o Davi, tá bom, eu vou. Aí Davi sai. Quando Davi chega lá e vê toda essa situação que nós já falamos. E nós conhecemos a situação que Davi fez, que Davi falou. Você não conhece? Mas você conhece a situação que aconteceu no céu? Quando estava acontecendo isso na terra? Conhece sim ou não? Hã? Vocês estão, é o frio que não deixa vocês falar? Depois eu vou contar para vocês. Eu imagino assim, com a sua licença, pastor Irado. Eu imagino que está acontecendo lá, no Oriente Médio, lá, a guerra entre filisteus e israelitas. A guerra não, né? Só o confronto ali. Estão conversando ali. Aí eu vejo lá no céu, Deus conversando com os anjos, com os querubins, serafins, isso aí, tá, gente? E, ó, pode pôr no YouTube lá, a responsabilidade é minha. Aí eu vejo ele lá conversando, presta atenção, vocês vão entrar comigo. Aí, eu imagino o Espírito Santo chegando. E tá lá Jesus,
Não, Jesus não, vou falar filho, tá aqui. Pelo lado de Jesus. O filho e o pai estão ali conversando com os querubins, serafim, os anciãos lá, ô Senhor, a glória. Aí o Espírito Santo chega todo desesperado. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então ele deve estar doidinho, né? Aí ele chega, chama o filho, vem cá. Fala aí, Espírito, o que é? Eu falei, rapaz, você não tá vendo não? Vocês estão aí conversando, mas olha lá embaixo como é que tá acontecendo. Olha o Davi, acabamos de ungir o cara para rei, ele vai morrer. O pai mandou ele lá? Não, eu tô sabendo, não, porque eu vejo quando eu falo, rapaz, Davi quer enfrentar o Golias, mas rapaz, Davi é corajoso, hein? Miserável de moleque, aí esse aí. Eu falei assim, não, mas vou falar com o pai. Aí o pai, olha, o que vocês estão cochichando aí? Aí o pai chama eles, Bel, e fala assim, o que vocês estão falando? Não, sabe que é, o Espírito chegou aqui, pai, para mostrar lá, a gente está aqui conversando, mas olha lá, Davi, você acabou de ungir, nós vamos ter que escolher outro. Porque não tem condições dele matar a Golias. Golias vai matar ele. Que se os generais, os comandantes, os soldados não queriam enfrentar Golias, Davi. Aí Deus olha e fala, rapaz, mas o bicho tem coragem mesmo, hein? Oi, não chega nem no joelho do homem e tá lá. Mas é atrevido esse Davi, né? Rapaz, infelizmente nós temos que pensar em outro nome, né? Porque eu não dei ordem. Porque quem mandou Davi ir pra guerra? O pai dele. Quer dizer, nem pra guerra, né? Só lá não estava acontecendo a guerra. Então Deus não mandou. Só que aí Deus olha assim para ele e diz, não, espera mais um pouco. E eu imagino o Espírito Santo gemendo lá. Mas pai, ajuda, faz alguma coisa. Eu falo, calma, vamos ver o desenrolar. Mas pai, tá vendo lá, ó, não cabe nem a armadura de Saul, não cabe nele. Não aguenta nem pegar a espada de Saul. Filho, fala com o pai aí. Manda um raio lá, manda Miguel. Aí o pai, calma, gente. Eu não mandei. Mas se ele está ali, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele está ali, ele tem convicção do que está falando. E aí, o que mais interessante é o que nós temos que aprender com Davi. Porque aqui todos nós passamos dificuldade, sim ou não? Todos nós temos luta, sim ou não? Tem guerra? Tem, né? Aí, o que nós fazemos às vezes na guerra? Choramos. Ou recuamos. Paramos. Mas Davi está numa guerra que não é dele ainda. Ele não é guerreiro. Ele é pastor. E como pastor ele tem responsabilidade com as ovelhas lá. Mas ele entende também que a responsabilidade dele como rei vai ser nos futuros soldados. E se ele perder ali? Aí ele vai, sem Deus mandar. Mas Davi, conhecendo a Deus e tendo um coração segundo a Deus, aí ele fala a palavra mágica, irmão. Sabe qual que é a palavra mágica? Quando ele chega diante do Golias, que nós sabemos a história, Golias chega assim, rapaz, pediu um guerreiro, você manda esse menino, esse moleque, vocês não têm vergonha na cara, não? Aí Davi olha para ele e diz, olha, você vem com espada, com lança, e eu vou contra você no nome do Senhor, o Senhor dos exércitos. Aí o que acontece? Deus olha para o filho, para o Espírito, e aí, agora? Agora é o Golias que vai perder. Davi só tinha que acertar o alvo. Irmão, entenda que na nossa vida cotidiana precisamos acertar o alvo. Qual que é o alvo? Cristo. Cristo. Temos que acertar o alvo. Cristo. Quer exalar? Acerte Cristo. Como que acerta o Cristo? Buscando em espírito e em verdade. Se entregando em espírito e em verdade. Entrega seu coração por completo. Não é metade não, gente. Não é metade. Aí ele vai, acerta a cabeça do cara, o cara cai. Aí ele vai lá, pega a lança, a espada do cara e corta a cabeça dele. E nós sabemos o resto da história. Mas a palavra foi, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Não é com espada. Ele não tinha espada, ele não tinha escudo, ele não tinha armadura. Mas ele tinha o quê? Ele tinha uma palavra. E sabe qual que era essa palavra? 1 Samuel 16:13. O Espírito do Senhor se apoderou dele. Quando Davi foi ungido, a Bíblia fala que o Espírito de Deus. E trazendo para os dias de hoje, por que nós estamos passando? Porque passando por situações onde às vezes dizemos, não aguento mais. E sabe qual que é a realidade do mundo aí fora? Quando não aguenta mais, é desistir, lançar fora, parar, trocar. Né? Porque os casamentos hoje não duram mais. É só trocar.
Trocar é o novo problema. Porque vai acontecer a mesma coisa, a mesma situação. Não tem por que trocar. Tem como você buscar, que é Cristo. Busque-o, procure-o, porque ele será achado por vós. Porque a palavra que Davi tinha, que o Espírito estava sobre ele, nós temos essa palavra também. Nós temos uma palavra porque Jesus, antes de subir ao céu, ele falou que estaria todos os dias conosco, até a consumação dos tempos. Você tem já a palavra. Por que você não usa? Já parou para pensar nisso? Você tem uma palavra. Então use-a. Porque Jesus, ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E se você tem uma palavra, não tem como por que você querer trocar o seu cônjuge. Não tem por que você trocar. Não é roupa que suja a gente troca. Não é roupa que tem o tempo hábil de ser usada. Não. Nós somos a obra-prima de Deus. E o inimigo da nossa alma, ele tem um pavor, ele tem raiva de nós. O inimigo da nossa alma tenta todos os dias nos derrotar. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Você já tem uma palavra. Então escolha a exalar o bom perfume do Senhor. De tudo que foi falado aqui, se você tirou algo para a sua vida, que Deus testifique, que Deus continue falando no seu coração. Que o Espírito Santo possa continuar a obra que Ele começou na sua vida, na sua casa. Coloque a sua casa todos os dias aos pés da cruz. Coloque a sua casa todos os dias na presença de Deus. Usa dessa palavra para se achegar a Deus. Use dessa palavra para levar as pessoas a Deus. Se arrependa. Se arrependa daquilo que você sabe que foi errado, daquilo que você está cometendo que é errado. Se arrependa agora em nome de Jesus, porque você pode exalar sim um bom perfume. Deus já liberou. Só que o querer usar é seu, é meu, não é dele. Eu acredito que Deus poderia ter feito uma geração sem ter que passar por tudo isso. Mas Ele nos deu esse livre-arbítrio para dizer sim ou não. Se servimos ou não servimos. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Senhor, em meio à tua palavra que foi ministrada, e os nossos corações atentos, Senhor, para guardar essa palavra, como diz o salmista, guardar nosso coração para não pecar contra ti. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Nos ajuda, Senhor, a continuar, Deus. Porque assim como escreveu Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 13, sem o amor nada seríamos. Poderíamos fazer grandes coisas, grandiosas, monumentos, tudo. Falar em outras línguas. Mas se não tiver o amor, se não exalar esse bom perfume, de nada nos seria aproveitado. Continue, Senhor, a nos guardar. Aumente a nossa fé, assim como pediu os discípulos. Aumente a nossa, Deus. E perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas negligências, as nossas falhas. E ser conosco, Senhor, todos os dias. Que haja aqui coração quebrantado a Ti, que o Espírito possa levar até o Teu trono, Senhor, e se tornar esse memorial, como diz a Sua palavra. Que as nossas orações estão como memorial diante do Pai. E Deus se inclina a cada dia e ouve a oração dos meus irmãos. Ouve o clamor, Senhor, de cada um deles. E nessa hora também eu aproveito, Senhor, para te pedir pela vida da Geisa, da Paula e da Priscila. Que o Teu Espírito Santo possa consolá-los, Senhor. E na verdade, Senhor, tantos sepultamentos hoje, ontem, e sempre foi assim. Conforte os corações, Senhor. Conforte as famílias que têm se despedido dos seus entes queridos. E nós, como cristãos, sabemos, Deus, que estaremos juntos
Mas a nossa humanidade, Senhor, ainda nos deixa em luto, nos deixa triste, com o coração partido. Mas nos alegramos também em entender e conhecer que o Senhor foi o Deus que Ele serviu, pela sua vida se dedicou, e acreditamos que está no seio de Abraão. Mas contudo, Senhor, nos conforte, em nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome. E nós entregamos nossa vida e o nosso louvor a Ti. Pode cantar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Seu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Vem, Senhor, e me Cante a Ele, adore a Ele. Não sei como está o seu coração hoje. todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Você é isso que você está cantando. Você é o jardim particular dele. Você é a obra-prima dele. Então não desista. Não desista, em nome de Jesus. Aplaude e glorifica o Senhor Jesus. Tome o seu assento. Pode se assentar. Tem alguns avisos aqui, irmãos. Não sei se vai passar no telão. Vai. Bom perfume do casamento. Encontro de casais aí, ó, dia 16/8 às 19h30, né? Vamos ter mais um encontro de casais. Temos também o Papo de Eva, dia 23/8, também esse mês. Esse mês vai estar agitado aí a comunidade, hein? Dia 23, Papo de Eva. A mulherada vai estar aí. Nós vamos estar no pesqueiro, né, pastor? Os homens, né? Então vamos puxar. Brincadeira, mulherada, brincadeira. Já vão, já. Ó, Congresso Refúgio Kids. Ué, voltou pra Eva? Deixa a Eva quieta, gente. Só porque o Adão tá no altar, né? Vocês estão de sacanagem, né? Pra quem não sabe, meu primeiro nome é Adão. Mas eu prefiro ser chamado de Ney, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Que chamam de Ney. Os que chamam de Adão é tudo rebelde. Sabe que eu não gosto. Dia 30 de agosto, ó, esse mês vai estar agitadíssimo. Às 19 horas, você que tem seu pequenino, traga seu pequenino pra cá. Tá bom? Quem? Aos pais. Isso, ó, pros pequenos e pros grandão. Então, procurar a Daiane, a camiseta, né, R$30. Se você quiser fazer uma camiseta aí pro filhão, pra filhona. Tem pra adulto também essa camiseta? E se tem, procura a Dai. Então tá aí, papais e mamães, tragam o seu filho e venham também, para que eles possam estar nesse caminho e é nós que temos que direcionar eles. Amém? Pode acender a luz? Que haja luz. Oh, glória. Se coloque de pé. Tem alguém visitando pela primeira vez a comunidade? Ô, glória, o Ari. Deus abençoe, Ari. Deus abençoe a sua vida, viu, Ari? Meu amigo, te amo, Ari. Ninguém. Deus abençoe todos nessa manhã fria, mas foram guerreiros. Foram igual Davi. Vieram para a guerra sem olhar e enfrentaram esse frio. Que Deus derrame graça, bênção sem medida sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Vamos orar. E antes de orar, né, meu, parabéns aos papais. Que Deus abençoe vocês. Uhul! Aí também não, né?
Gente, estou muito feliz por vocês. Também quero agradecer. Até ficou emotivo ao pastor Iratã por confiar, né? Eu, por alguns instantes, assim, períodos da minha vida, eu quis lançar tudo fora aquilo que Deus derramou na minha vida. E minha esposa sempre falando, até gostava muito de ouvir ela falar. Quem é o marido, né, que gosta de ouvir? Mas eu acredito sim no chamado. Mas eu passei um período assim meio, não vou falar atribulado, mas machucado. E tinha decidido também nunca mais pregar. O pastor Iratã ouviu muito isso, sabe? E não foi fácil, minha vida. Mas eu acredito que, independente do que ele faz ou deixa de fazer na minha vida, eu tenho que servi-lo. Eu tenho que fazer. Ele me abençoando ou não, eu tenho que fazer, porque eu acho que a maior bênção que eu tenho de Deus é a salvação. Então, eu sou grato a Deus, pela vida dos pastores, pelo bispo. Sou grato a vocês, que também, como outros, né? Essa igreja fez a transição. Eu era de outro ministério e me receberam tão bem, tanto eu quanto a minha família. E espero, né, poder ajudar mais, contribuir mais pelo reino, né, através da minha vida, através da vida da minha família. E que a minha esposa está empenhada aí muito mais aí com as mulheres. Eu, devido ao horário do trabalho, eu quero estar de quarta-feira aqui, né, e não consigo. Mas isso é até um desabafo assim para edificar a fé de muitos. E louvo a Deus pela vida de vocês, de verdade. De cada um de vocês. Que eu chego ali, cumprimento, sorriem para mim, sabe, a gente brinca. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Bem, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, por estarmos aqui em comunhão com a igreja. Assim como iniciou lá com Pedro, os apóstolos, e nós estamos dando continuidade aqui, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Continua, Senhor. Continua, Senhor, e com essa fé que temos em Ti, Senhor, possamos ter a convicção de usar a palavra que temos, que o Senhor está conosco. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Ah, Senhor, grandes coisas o Senhor pode fazer e vai fazer na vida de cada um dos meus irmãos nessa comunidade. Nós te agradecemos por esse dia. Abençoe a vida de cada papai, cada mamãe aqui presente, Senhor, os filhos. Pai, em nome de Jesus, leve em paz e segurança para os seus lares. Que eles possam ter um dia abençoado, um almoço com os pais, Senhor, seja uma celebração abençoada, Senhor. Que haja amor nessa mesa, não haja só o alimento, mas que haja o amor, haja a fraternidade, Senhor, em nome de Jesus. Derrama a sua graça, derrama as suas bênçãos, e mais à noite estaremos aqui, reunidos novamente para louvor da tua glória. Abençoa-nos, ó Deus, nesse dia, é o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Vão na paz.